Como nós dissemos, a gente sempre costuma começar o nosso discurso com o nosso histórico de ação, que eu acho que é mais importante do que proposta. Proposta todo mundo vai ter, eu acho que nenhuma proposta feia hoje vai ser dita aqui ao público, sempre vai ter propostas maravilhosas, mas histórico de luta e o que a pessoa já fez pela classe, eu acho que isso é o diferencial de qualquer candidato que queira realmente gerir esse nosso sindicato. Eu também aqui faço as minhas considerações do Castro, né, o fato de ter uma ou duas pessoas aqui, ou três que não são da Chaves, que a gente não esteja orgulhoso de estar aqui. A gente já chegou em municípios a discursar para um colega e a gente faz isso com total satisfação, com total orgulho, que a gente sabe e respeita cada servidor na sua pessoa e na sua individualidade. E quando a gente fala em histórico de luta, o que a gente começa? A gente começa com uma eleição passada que a gente perdeu por poucos votos, algumas dezenas de votos nós perdemos, mas desde então, caros amigos, a gente continuou a batalha, nós não paramos, a gente de imediato, nós iniciamos a abertura de um blog, como eu disse antes, muito acessado, mais de 500 mil de acessos, os colegas acessam todos os dias, e principalmente os colegas do interior, né, que falta informação. A gente vê essa falta de informação muito grande, né, esse anseio do sindicato informar e não informa, a gente, né, auxiliando com o nosso conhecimento, com a nossa pós-graduação que a gente tem, a gente sempre procurou levar essa informação e às vezes até em primeira mão aos colegas. Isso realmente nos orgulha muito. A gente também entrou nesse tempo todo com várias ações judiciais, né, a gente vendo a inércia do ente sindical, a gente fez a mobilização, a gente chegou a uma ação com quase 300 colegas e tivemos um voto até a semana passada favorável do desembargador Gilberto Barbosa mandando incorporar a isonomia. É uma luta que a gente iniciou, que a gente foi com os colegas e realmente levantou essa bandeira. A gente entrou com centenas de ações também em relação à insalubridade sobre o vencimento para todos os cargos, várias localidades. Então a gente realmente, quando fez isso, a gente teve algumas decisões favoráveis, né, já tem decisões favoráveis no sentido, a gente abriu essas decisões e tudo isso provando que a gente tem essa personalidade voltada para o coletivo, para realmente os nossos policiais. Quando a gente fala também em ações, a gente lembra também do auxílio transporte. Também a gente inaugurou muitas ações nesse sentido com os colegas, ajudando, auxiliando. São centenas de petições administrativas que a gente diariamente também vai levar aos colegas por meio de e-mail, por meio do blog, né? Questão da aposentadoria especial, questão de petições realmente de descontos indevidos. A gente sempre está auxiliando e sempre provando. Nós somos de espírito coletivo e cada componente da nossa chapa, atitude e competência tem esse espírito. É por isso que a gente se propõe realmente a lutar. E as nossas propostas? A gente começa também a nossa proposta falando de um ponto que eu creio aqui que todos os candidatos vão colocar, mas é a nossa bandeira da chapa 4. Qual que é? A hora extra sobre aviso. Gente, nós achamos um absurdo o que o Estado faz hoje com o servidor policial. Um absurdo. A gente vê que a gente é uma das poucas categorias que não tem hora extra nem sobreaviso. E nós vamos lutar. Primeiro, nós temos que entrar imediatamente com uma ação coletiva de hora extra. Imediatamente. Isso é fundamental. A gente tem que cobrar todo o retroativo e a legislação muito específica. Resta 3 minutos. Específica nesse sentido, os últimos 5 anos em relação à hora extra. Vamos entrar também com ação coletiva de sobreaviso. E a gente também vai estar nesse sentido vendo a questão também de entrar para uma unificação dessas lutas de insalubridade. A gente vê um absurdo. A gente vê, por exemplo, a insalubridade, tem colegas recebendo em cima do vencimento a periculosidade e a insalubridade, como colegas lá de São Miguel, Alvorada e outros municípios. Tem colegas recebendo em cima do salário mínimo, conforme a Lei 1068 de 2002. Tem colegas recebendo em cima de R$500, conforme a Lei 2165 de 2009, que é aquela lei do CASOL, e tem colegas que nem recebem. A maioria dos colegas de 2010. Então a gente acha isso um absurdo. O Sincepol não pode compactuar com isso. Nós vamos sim levantar a bandeira para realmente exigir esse pagamento da insalubridade em cima do vencimento. Nós não podemos deixar
surgir novas divisões na polícia. A insalubridade, ela está gerando isso, novas divisões, colegas recebendo 30% de vencimento, né? O sindicato é para isso, para entrar com ação coletiva, para viabilizar lutas coletivas, e nós vamos fazer isso, é a nossa bandeira realmente essa situação. Nós vamos também lutar veementemente por condições de trabalho, é uma bandeira nossa, nós vamos ir para cima. E quando a gente vê os colegas sem pessoal, a gente vê as delegacias vazias, a gente vê a sobrecarga de serviço, a gente vê falta de material, o sindicato não pode jamais aceitar essa situação. E nosso sindicato vai ser atitude, muita atitude. A gente também vê uma situação simples das várias propostas nossas. O adicional noturno. O adicional noturno, gente, é uma ação que está desde 2010 para ser cumprida, transitada em julgado, definitiva, e a gente não vê o cumprimento. 1 minuto. Então, com certeza a gente também vai lutar. E eu vejo, Renan, mas isso faz parte da justiça. Não, mas o sindicato é justamente isso, para cobrar também da justiça. A gente deve ir no cartório, a gente deve marcar audiência com o juiz, a gente vai lá ver por que a SEAD não está remetendo, não está implantando, enfim. Nós vamos fazer acontecer, nós não vamos esperar acontecer. Esse vai ser nosso diferencial, nós vamos fazer acontecer. E quando a gente fala também nessas situações, eu coloco um caso simples para vocês, a unificação da isonomia. Os colegas estão ganhando individualmente no interior, gente. Cacoal, 5 colegas já ganharam, e a gente até hoje não entrou com ação coletiva. A gente não pode permitir isso, os colegas tendo que tirar do bolso para conquistar direitos, sendo que é obrigação do sindicato. Nós não vamos deixar isso mais acontecer, nós vamos entrar com ações coletivas, o plano de carreira vai ser nossa bandeira principal, e nós vamos sim lutar para implantá-lo ainda esse ano. Nós achamos... Sempre certo. Tá ok, muito obrigado. Nós precisamos realmente de motivação da categoria, né, para que se envolva com os assuntos do seu interesse. Quando eu disse aqui que me revolta esse pequeno número de pessoas, é porque isso não sai assim, isso tem uma causa, né? O pessoal está desanimado, desacreditado, por mais que critique, fale por aí, mas na hora de comparecer, não comparece porque falta organização, que eu chamo de organização sindical. Tenho na minha cabeça aqui para trabalhar uma vontade muito grande de me eleger presidente para criar seminários, congressos. Por isso que eu quero um auditório do sindicato, quero construir um auditório grande para o sindicato, maior do que esse aqui, para realizar seminários, congressos, oficina de trabalho, para que a classe se motive e se instrua mais, né? Para que saiba, inclusive, escolher melhor seus representantes, saiba tratar das causas que hoje, por exemplo, nós temos uma polícia com deficiência de condições de trabalho. Então, essas causas não são discussão da categoria, são apenas, só se discute o dinheiro, o PCC, a progressão, e questões que são a causa não são estudadas. É normal, ninguém promove isso. Nosso sindicato há vários anos vem controlado pelo governo, pelo Estado. Quando surge a oportunidade agora, da última direção, trabalhar isso, o que ela fez? Se mostrou uma diretoria incompetente, mole, fraca, sem coragem. Então, a classe está assim, desmotivada, né? Por isso que eu disse que queria isso aqui lotado. Um dia vai acontecer isso aí. Que quando eu fundei o sindicato, não tinha nenhum filiado. Quando eu saí, tinha 100% da categoria filiado. Não foi a custa de trabalho. Delegados de polícia federais, peritos criminais, policiais civis federais, toda a categoria 100% filiada. Tem que ter motivação. Então, de maneira que por que eu sou candidato? Uma proposta minha, essa questão de trabalhar pelas questões hoje palpáveis, como os candidatos já escorreram, insalubridade, esses direitos que todo mundo sabe, isso todo mundo sabe fazer, se assessora bem de uma assessoria jurídica boa, que temos que criar no sindicato, que hoje não existe. É o plano nosso criar um departamento jurídico competente, como nós conhecemos, por exemplo, no sindicato de Brasília. Nós vamos fazer isso. O Arilson, nosso secretário-geral, já está encarregado de criar esse departamento jurídico da melhor qualidade, para que ninguém seja, quando tem uma questão para resolver, corra no seu sindicato, no departamento jurídico do sindicato, e não no advogado particular. Vamos acabar com essa história. Então, o que é o diferencial de cada candidato? É a conduta,
é a sua natureza, a sua característica, a confiança que ele tem que ter, que a categoria tem que ter na pessoa. Hoje a categoria de policiais civis precisa de confiança, ter confiança no seu presidente, no seu sindicato. É isso que falta. Trabalho todo mundo resolve. Agora, quando o caboclo tem uma conduta que não é de confiança, acontece como aconteceu com a greve agora em julho. Foi declarada, decidida lá no Sindicerf, 2 dias depois ela foi suspensa. Porque o governador chamou o presidente e disse: não faça greve, eu te prometo isso, eu vou te dar isso para a classe. Enrolou o presidente, isso é de confiança. Sindicato fraco assim. Se viu enrolado em novembro, final de novembro, início de dezembro, fez a greve. O governador lá em Vilhena foi abordado pelos policiais civis. E a greve, o senhor não conversa, ele pode fazer sua greve à vontade. O governador não é besta, ele sabe que em dezembro não prospera greve nenhuma. Como se não bastasse. Quando ele se aborreceu com o fechamento de MED, estão 3 minutos. Ele mandou acabar a greve. Chamou o presidente e falou: meu menino buchudo, fecha essa greve agora. E acabou a greve. Acabou a greve. Tem confiança no negócio desse? Não pode. Durante a greve, o Instituto de Identificação aqui fechou, de respeito a toda a classe. Por quê? Nenhum delegado fechou nenhuma porta aí. Eu vou voltar no candidato de respeitou essa luta. Eu sabia que ela estava fadada de sucesso, mas respeitei e fechei meu setor. O meu concorrente fechou? Não fechou. E respeitou para não se complicar com o diretor-geral e com o governador. Acho que tem confiança a classe. Tem um ofício aqui que o governador Bianco foi citado para incorporar 40% no contra-cheque de todo mundo. Decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado. Cadê a confiança da classe? O nosso concorrente aqui era o presidente. O Bianco não incorporou e o presidente ficou quieto, não fez greve, não fez nada. Eu vou confiar? Confiar num presidente desse, se eleger? Eu vou me aposentar e ir embora? Vai cuidar dos interesses? Quando o governador manda em tudo? Então, de maneira que a classe precisa de confiança. Aqui é transitado em julgado, aqui não tem recurso mais. O TRT citou o Estado nas ações de 120 colegas. Tem 120 colegas recebendo isso aqui, inclusive o tal presidente. Cumpriu a ordem judicial. Agora, não cumpriu do Tribunal de Justiça, por quê? O governador não cumpriu, o sindicato ficou quieto. Então, a diferencial está aí na nossa candidatura. Se eu me eleger presidente, quem vote em mim ou não, mas se eu me eleger, pode ter confiança. Que eu nunca vou ser traído. Não existe na minha história como presidente nenhum indício de traição da classe ou incompetência. De maneira que eu chamo a atenção de todos para isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, por favor, que estão ouvindo, reflitam nisso aí. Não são candidatos que não vão votar mesmo em mim, mas levem a reflexão para suas casas. Comente com os colegas que é preciso ter confiança no presidente, para não ser enrolado pelo governador. E eu garanto para vocês, jamais governador tipo Confúcio Moura ou outro vai me enrolar, porque eu tenho conhecimento, tenho pé no chão, sei por onde piso. É fácil eu enrolar o governador para defender a classe. É fácil eu trair o governador para defender a classe. Mas o contrário não acontece. Se tiver alguma coisa, pode levantar a mão e dizer: você não presta. Eu não voto, não quero voto. Eu me renuncio se alguém disser que eu traí a classe. Que eu tenho uma conduta, um passado enrolado para prejudicar a classe. Obrigado. Vamos sortear o próximo candidato a falar. Bom, é assim, candidatos, mas de concreto mesmo, eu acho que eu tenho o que apresentar e apresentei. Quando peguei o sindicato era lá do lado do cemitério, até para que ninguém fosse lá visitá-lo. Eu fiz uma proposta de campanha, trouxe para perto do Tribunal de Contas, para perto da Secretaria de Segurança Pública, para que os servidores pudessem ir lá, ter acesso ao sindicato. E enquanto também brigava por salários atrasados, eu trabalhava incorporando a ação dos 100%, que é do adicional de isonomia,
que beneficiava pouquinho os servidores, eu consegui incorporar para todos os outros demais servidores. Foi feita a extensão. O adicional de isonomia prescrevendo, a gente foi lá, ingressou na justiça, fez a assembleia devidamente, foi autorizado pelos colegas, foi ingressado com ação. Em 2006 beneficiou os mais antigos, recentemente foi estendido para o pessoal de 2005 e seguintes. Lá, o policial civil do quadro do Estado, ele não tinha como nem jogar futebol na quadra dos federados, que a gente era expulso. Nós propomos comprar um clube, compramos. Nós prometemos para o pessoal do interior que iríamos inaugurar um hotel de trânsito, também inauguramos para trazer eles, e além do mais, nós dávamos alimentação, nós criamos assessoria jurídica para atender os colegas administrativamente e assistência jurídica para os colegas que respondiam na oportunidade processos criminais. Nós não deixávamos os colegas morrer à míngua. Uma certa feita, lá em Cerejeira, um colega foi baleado cuidando de preso e nós conseguimos socorrer lá em Ji-Paraná antes que ele morresse, que ele não aguentava chegar em Porto Velho. Isso o sindicato fez e foi além. Nós lutamos e retiramos a guarda de preso em todos os municípios e delegacias aqui da capital para que os policiais não cuidassem mais de preso, porque não era função dele. O policial prendia e ainda tinha que guardar os presos, respondendo processo administrativo, processo crime, sendo demitido, sendo ameaçado, tendo sua família ameaçado por presidiários que conheciam a rotina daquele policial civil. Isso nós fizemos quando estivemos no Sincepol. Nós incorporamos lá o auxílio transporte, o auxílio saúde. Nós fizemos contrato com a Unimed para que a Unimed passasse a atender os servidores, que acabou o plano de saúde médico hospitalar pelo Iperon, e nós ficamos à mercê do serviço público. Nós criamos lá pela Unimed um plano de saúde com a Unimed. E quando foi necessário, naquela oportunidade, nós demos greves verdadeiras. Greves que chegavam a 15 dias e o governador não recebia. Nós chamávamos os colegas, assumíamos a responsabilidade e liderávamos a greve. Certa oportunidade, nós chegamos a fechar a ponte do Candeias das 6 da manhã às 5 horas da tarde e fomos recebidos e tivemos nossos anseios atendidos. Hoje, me envergonho de ver um sindicato liderar uma greve por 40 dias e sequer ser atendido pelo governador. Nos desmoralizou e ainda a diretoria quer uma reeleição. Nós não estamos aqui colocando os nomes para defender grupos, não. Nós estamos colocando nomes para representar a classe policial civil do estado de Rondônia, e os que se propõem a fazer isso, fazem com responsabilidade. Quanto à situação dos 40%, colega Tito, a lei 228/90, você ingressou com mandado de segurança, e logo em 91, através da lei 310, foi considerado incorporado. Esse ofício que você mostra aí foi trabalho meu lá no Tribunal de Justiça com o doutor Gilceles para reavivar essa sentença e ir lá no governador Bianchi para que ele cumprisse a sentença. Mas o que ele fez? Restam 3 minutos. Ele chegou e anexou essa lei no processo. Agora em 2007, apesar de várias transmitações, colegas ter mexido com o processo, tirar lá não sei de onde. Hélio Vieira, que é o advogado do sindicato nessa oportunidade, tentou mexer com esses processos e não ganhou. Então passaram-se muitos também não ganharam. Eu acho que proposta faraônica, ela não existe. Agora eu vou fazer o PCCS porque eu, o Vaildo lá da minha chapa e outros companheiros, nós fizemos o PCCS, nós sabemos o que nós colocamos lá dentro, nós sabemos o que nós queremos. E eu sei como implantar, eu sei a via legal para chegar lá com todos os benefícios possíveis que a gente possa conseguir. Também vou acompanhar a lei da progressão, que está tumultuada aí, uma interpretação dúbia. Nós vamos negociar, através de negociar o precatório do salário mínimo, que está aí à vista para se receber. Nós vamos também escrever o precatório do salário mínimo, do adicional de isonomia. Nós vamos escrever a diferença em precatório. Nós vamos modernizar o site do sindicato. Nós vamos criar uma diretoria jurídica para que as diretorias não passem mais a errar. Talvez eu tenha tido algum erro, mas não o suficiente de hoje alguém plantar aqui que alguém, um presidente, qualquer outro presidente, arquivou um processo. Ninguém é juiz, todos aqui são formados, você sabe quem é que determina o arquivamento de um processo. Eu não me refiro a nenhum companheiro
com desdém, com distrato, que não tem conhecimento. Pelo contrário, naquela época eu fui buscar conhecimento, eu também fui estudar e hoje eu tenho conhecimento e sei o que fazer, desde o primeiro dia que entrar até o último dia. Para isso nós estamos propondo aqui reunir companheiros de todos os municípios para que nós façamos um plano de luta anual para o sindicato tocar daí para frente, 2013, 2014, 2015. Essa é uma bandeira de luta nossa muito grande. Nós vamos construir um stand de tiro lá no clube e a contrapartida é só o terreno. Os projetos vão ser registrados lá nos órgãos oficiais e a contrapartida, nós só vamos entrar com o terreno e o recurso nós vamos buscar através da Senasp, de empresas grandes, usinas e etc. e tal. Então, gente, a nossa luta vai ser salarial, social, condições de trabalho e jurídico. Condições de trabalho, eu já luto com isso há mais de 20 anos, eu acho que nem adianta aqui ficar falando o que nós vamos fazer, porque sempre eu fiz, vou lá, luto, e se precisa denunciar, eu denuncio, se precisa ir lá fazer vistoria, nós vistoriamos, e se precisar tirar os servidores do prédio que está caindo na cabeça dos colegas, e que também não são poucos, nós vamos fazer isso, porque nós já fizemos, igual nós fizemos com a guarda dos presos, chegamos lá, tiramos todos os servidores, entregamos e quebramos as celas lá, e terminamos em livrando os servidores dessa situação. A gente tem um segundo, tempo encerrado. Ok, muito obrigado. Primeiramente eu quero chamar a atenção aqui para o nome da nossa chapa. Então a nossa luta, o nosso objetivo, a nossa proposta principal está no nome da nossa chapa. Resgate da moralidade, por um sindicato forte e atuante. Como bem disse o Castro anteriormente, aproveitando o gancho dele, nós colocamos esse nome na nossa chapa, por entender que o sindicato está desmoralizado, tanto dentro da classe como pela sociedade. Então, um grupo de amigos se reuniu, vamos lançar uma chapa, vamos. O pessoal que está saindo aí, os pretensos candidatos, são pessoas, nada contra, são pessoas que já saíram, já passaram por lá. De repente está querendo se criar um círculo vicioso no nosso sindicato. Pessoas que lá tiveram querem voltar de novo, por um motivo que eles sabem, que não é o nosso. Então, durante a nossa campanha, a nossa humilde campanha, que nós fizemos no interior do estado, não chegamos em todas as cidades. Mas onde a gente conseguiu chegar e usar da palavra, levar a nossa voz, nós pautamos pela ética. Então, nós primamos pela ética e não, em momento algum, queimamos, no linguajar popular, queimamos algum candidato. Porque entendemos o seguinte, que são 2.500 policiais em todo o estado, 1.400 aproximadamente na capital. Todos têm o poder e o discernimento para dizer quem é bom e quem é ruim para o sindicato. Então nós deixamos isso a julgamento de vocês. Vocês conhecem o Tito, conhecem o Castro, conhecem o Renan e conhecem o Jales. A nós vocês não conhecem. Embora nós não tenhamos passado, nós não temos um passado de sindicato, embora não tenhamos um histórico no sindicato, porque não exercemos essa função agora, ainda, e agora nos propomos a exercer, mas nos consideramos preparados para dirigir um sindicato. Como eu falei na apresentação, são 24 anos de carreira. Agente de polícia, fui chefe de Servic da DPCA, trabalhei na homicídio, chefe de Servic da TCDP, trabalhei no interior, Costa Marques, Vila Nova, Nova Moré, hoje, Guajaramirim, e atualmente Porto Velho. Então, pautamos muito pela ética. Na nossa jornada aí no interior, ouvimos muitas reclamações dos nossos colegas do interior. E baseado nessas reclamações, nós adicionamos as nossas propostas iniciais, porque na nossa humilde cartilha que distribuímos pelas delegacias, nós colocamos aqui inicialmente 10 itens, com algumas das nossas propostas. Mas
ao ouvir os colegas do interior, nós somamos mais outras questões que merecem respeito e merecem serem estudadas, ou por mim ou pelos outros candidatos que possivelmente, Deus queira seja nós, sentemos na cadeira da presidência do sindicato. Então, no interior a gente ouviu muita reclamação com referência ao hotel de trânsito. Os servidores das cidades mais longínquas reclamam que chegam aqui em Porto Velho, são tratados que nem andarilho, não tem o apoio do sindicato, não tem um veículo para se deslocar, muitos deles doentes, precisando resolver um problema financeiro, outro, e não encontra respaldo no sindicato. Então, a gente explicou a situação, dissemos para ele das nossas propostas. Entendemos que o sindicato, durante esses 3 anos anteriores, foi totalmente inerte. A inércia foi total. Os resultados que estão vindo aí com a promoção, aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, é fruto de ações anteriores. Inclusive gera causa ganha. O governo atravessou uma rescisória, e todo mundo sabe que a rescisória não tem efeito suspensivo. Então, por que o sindicato esperou tanto tempo? Porque só agora ele veio comemorar a vitória sobre as promoções. Os PCCs, os planos de carreira e subsídio, eles fazem reunião à porta fechada e ninguém sabe o resultado. Então, nós pautamos também por essa divulgação. O sindicato, para mim, hoje é fechado. Qualquer coisa que você procura no sindicato, você não tem informação nenhuma. A gente que é da capital, eu que sou da capital, procuro informação, não tenho. Imagine o pessoal do interior. O site que tem aí só serve para comunicar o falecimento dos nossos colegas, nada mais. Raramente a gente vê um despacho do juiz ou da juíza, o desembargador, no site do sindicato. Se a gente quer uma informação, a gente tem que correr atrás. Como faz o Renan, faz o Castro, faz o Tito, a gente tem que correr atrás. E isso é função do sindicato, informar. Então, diante disso, nós temos várias propostas, não vai dar de falar agora, principalmente com referência a essa transparência. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, a nossa chapa, e eu, encabeçando essa chapa, não sou ligado a partido político nenhum. Eu tenho um compromisso só com a classe. 1 minuto. A nossa proposta é trabalhar pela classe. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque entendemos que um presidente, entendeu? Que tem apoio de fulano e cicrano, ao sentar na cadeira de presidente, ele não tem autonomia nem independência nenhuma para dirigir um sindicato. Então, por isso, nós fizemos nossa humilde campanha com dinheiro arrecadado dos 22 membros da nossa chapa, que contribuíram com 10, 20, 30 reais, e assim podemos viajar. Não chegamos em todos os lugares. Inclusive, pedimos desculpa ao pessoal do interior onde a gente não conseguiu chegar. O carro quebrou, a gente teve que voltar. Mas estamos na luta, com humildade e simplicidade. Obrigado. Restando 10 segundos. 5 segundos ainda. Ok, Calixto. Abre mão, pode prosseguir. Tempo encerrado. Gostaríamos de lembrar que a manifestação da plenária não é cabível, segundo o nosso regulamento. Queria lembrar também que todos poderão realizar a pergunta. Ok. Candidato e amigo Tito Paz, de que forma, como é que você, se elegendo presidente, lutará pela implantação dos planos de cargos, carreira e subsídios para a classe policial? Certo? Ainda tem tempo? Pode responder. Pode responder. O candidato Tito tem 3 minutos para a resposta. Não posso bater. Pode iniciar. Esse plano de cargos e salários é o assunto que está engatilhado aí, né? Foi conseguido aí com o fechamento do ML, se durasse mais 3 dias, 2 dias de fechamento do ML, esse PCC tinha ido para a Assembleia. Com certeza absoluta. Se não tivesse acabado aquela greve naquele dia, ele teria ido para a semana seguinte
para a Assembleia. Era só negociar bem com o Hermínio, presidente da Assembleia, e segurar o ML. Estava causando um impacto enorme naquele negócio. A sociedade, a comunidade estava revoltada, a imprensa. Quando o sindicato é mole, comandado por mole, o sindicato mole não leva a categoria para frente. De maneira que esse PCC faz 2 anos que vem sendo trabalhado. A primeira comissão para elaborar os termos do PCCS faz 2 anos. Colheita em Assembleia Geral. Foi agora, não. 2 anos para elaborar o texto. Aí passa para o diretor-geral, para o delegado regional, para o consulpolo, está lá no dessa secretário, e nada. E ainda corre a notícia que o que foi acertado está tudo modificado. Ou seja, o PCCS não está sob controle do sindicato hoje. Todo mundo fala, vamos mandar, vamos resolver. Não está sob controle do sindicato. Isso é um absurdo. Plano de cargos e salários está com o controle do secretário. Então, se eu me eleger presidente, meu prezado Remígio, esse PCCS volta para o sindicato, queira o secretário ou não, nós tiramos esse PCS de lá e trabalharemos a redação dele em 2 semanas. 2 semanas! Estará prontinho. Pegaremos o sindicato do perito aí para poder dar as opiniões dele. 3 dias de prazo, 4 dias de prazo. Delegado de polícia, vamos lá. Suas opiniões, suas medicações estão prontas. Esse sindicato tem tudo pronto. Seus anseios, suas pretensões, está tudo pronto. Ninguém vai inventar nada não, o nosso também está pronto. Vamos fazer aqui e fazer valer a nossa vontade. E mandar direto para o governador. Sem passar por consulpol. Se eu me eleger, não vai passar nenhuma lei, nenhum projeto de lei por tal de consulpol, diretor-geral, regional, nada. É o sindicato com o governador. Claro que o governador tem seus assessores de cada civil, secretário de planejamento, secretário de administração, procurador-geral do Estado. Mas é com o executivo que nós vamos trabalhar. Não teremos atravessador no meio. Isso sem precisar de greve, hein? Se eu me eleger presidente, não haverá greve para aprovar a PCCS. Com conhecimento, com gestão de legislativo ao executivo, isso será aprovado sem greve. Obrigado. O candidato Remígio tem direito a 1 minuto de réplica. Pode iniciar. Ok. Tito, você acredita aí que esses PCCS você consegue realmente aprová-lo sem o mecanismo da greve? Eu queria saber mais exatamente de que forma, né? Qual o mecanismo que você vai usar para implantar e aprovar os planos de carreira e salário. Você fosse mais explícito, de que forma? Tem 20 segundos ainda. É encerrada a pergunta, pode responder. Posso usar o tempo dele? Candidato tem 1 minuto. Pode iniciar. Quando o governador chamou o Jales, o presidente do Sindicato dos Peritos, delegado, e mandou acabar com a greve, deu ordem para acabar, naquela sexta-feira, e acabou, passou 4 dias, ele implantou o PCS da SEDUC e pagou as progressões de todos os professores. Não houve greve. Houve negociação. Houve política de relacionamento. 30 segundos. O governador, quem sabe trabalhar, fazer gestão, certo? Pressão técnica, trabalhar com informações, convence. Jorge Amado, baiano, autor de um livro, de vários livros, já dizia: um bom advogado é melhor do que 100 homens armados. Então, de maneira que eu tenho confiança total, porque eu relatei coisas que conseguimos no passado e não fizemos uma greve. Muito obrigado. Vamos agora sortear. Não participei da reunião ontem. Se tivesse participado, não pude, está preocupado, mas se tivesse, teria sugerido para a Comissão Eleitoral um tema livre, né, entre os candidatos. O debate para a Comissão Eleitoral e a política eleitoral partidária sempre tem tema livre entre os candidatos. Pergunta ao meu concorrente, Castro.
Então, 30 segundos. se ele se eleger, o que ele fará, né, para trabalhar pela classe, para que essa transposição, ainda vou ser mais específico, para que a transposição atinja o pessoal até 91. Pode responder à vontade. Restam 10 segundos. O candidato Castro terá 3 minutos para a resposta. Pode iniciar. Olha, imediatamente nós vamos fazer uma assembleia e vamos ingressar com ação para que a emenda constitucional número 62 seja cumprida, porque ela não foi vetada. Também iremos entrar com ação para que seja transposto os aposentados pensionistas, porque eles não recebem pelo INSS, e sim pelo Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, e aqueles companheiros que eram agentes administrativos há 20 anos atrás, passaram para agente de polícia, eles também terão uma ação para que vá à profissão atual. E o sindicato se mobilizará junto com os demais sindicatos para acompanhar, para pressionar, para que essa transposição seja agilizada. É assim que nós iremos trabalhar com relação à transposição. E aproveitando meu tempo, que já respondi a pergunta, em menos de 30 segundos, por ser tão simples assim, nós vamos trabalhar o plano de cargo e salário da forma que nós fizemos eles há 3 meses, de comum acordo com os delegados de polícia, com os datiloscopistas, com os peritos criminais e com a classe policial civil. Nós também iremos consertar essa obra jurídica que foi feita aqui na relação da progressão. Foi a edição de uma lei que passará a ter vigência a partir de sua publicação, e a atual diretoria está pregando que daqui a 5 meses essa progressão estará acontecendo para todos os servidores, quando, na verdade, lá o artigo da Lei 10.48, ou 44, ela diz que tem que ser um interstício de 4 anos. Então, como vocês podem ver, estão vendendo gato por lebre. Nós vamos trabalhar a questão da assessoria jurídica para os policiais civis. Nós vamos dar aquela assistência, nós vamos cobrar concurso público para que seja suprida essa necessidade de servidores. Muitos estão aposentando e os que ficaram vão ficar numa situação complicadíssima. Todos os assuntos que todos os assuntos que o sindicato discorreu ultimamente aí, brigando, fazendo greve, está dentro do plano de carga e salário. Então, a bandeira número 1 nossa é plano de carga e salário. Aí nós resolvemos as questões de toda a categoria. Um exemplo bem rústico de um sindicato sem conhecimento foi a lei dos escrivães de polícia, que já se exigia nível superior, e ao invés de se brigar para que exigisse para demais categorias o nível superior, não aceitaram que fosse revogada a referida lei para se fazer um concurso toque de caixa para escrivão de polícia. Nós estamos retroagindo, gente, isso com consentimento da atual diretoria. Na nossa administração, isso não vai acontecer. Nós queremos o melhor para a classe policial civil, nós iremos exigir o melhor para a classe policial civil e para isso, condições nós temos. Eu não falei ainda da minha diretoria, que toda está aqui, pode estar até ansiosa, mas depois a gente fala de vocês no tempo certo. Tempo encerrado. Sortear agora o próximo candidato a fazer a pergunta. Pode iniciar, Tito. Bom, sobre a resposta do candidato sobre a transposição, foi normal, tranquilo, satisfeito. Acho que todos os candidatos vão, o que se eleger precisa trabalhar nessa questão. Foi beneficiado o pessoal até 87 só, e a luta acabou. Não está? A luta acabou. Parece que toda a PEC, a emenda 30 segundos. Foi aprovada até 91. Aquela mobilização da Brasília, todo o trabalho dos deputados federais, senadores, foi a transposição até 91. Então, muita gente está esperando 4 anos, aí já com tempo vencido para se aposentar, e ficou perdido, aí prejudicado. Né? De maneira que, se eu me eleger presidente, é uma prioridade, porque eu fiquei fora disso. Tempo encerrado. O candidato Castro tem 1 minuto para a tréplica. Pois o que nós vamos fazer é isso realmente, mas além dessas ações da transposição, nós temos a ação da insalubridade.
muitos processos parados de insalubridade lá na Seara administrativamente. Nós iremos individualizar esses processos, iremos ingressar na Justiça RAF para que eles sejam pagos para os companheiros policiais, e nós vamos ser vigilantes juridicamente em todas as causas para que nós não percamos mais nada, nós não tenhamos mais nenhuma perda com relação ao vencimento, com relação a condições de trabalho, com relação a horas extras. E aviso prévio que na capital não tem, mas no interior tem bastante. Eu acho que a solução é um concurso público e nós vamos lutar por esse concurso público junto ao governo do Estado de Rondônia. Faltam 15 segundos. E o concurso, ele vem suprir aí muitas deficiências em todas as delegacias, e isso também acho que acaba com a situação pouco, pelo menos ameniza a situação do aviso prévio nos municípios. Tempo encerrado. Próximo candidato. Dos colegas nossos com relação às questões sociais, tanto na capital como no interior. Na minha gestão, comprei aquele clube e depois que eu saí de lá não funcionou mais. O que você pretende fazer pelo clube da Polícia Civil e pelas associações dos municípios? 30 segundos ainda. O candidato Renan tem 3 minutos. Pode iniciar. Excelente pergunta, Castro. E a gente vê que é um descontentamento geral, né? Em relação ao clube aqui, nossa proposta é criar uma autonomia orçamentária, financeira para o clube aqui do Sincepol, para dar realmente qualidade de atendimento do serviço. A gente vê que os nossos colegas estão expostos hoje, existe um acesso aí quase que restrito, e o policial civil, a gente sabe que tem realmente que ter esse controle para resguardar sua família. Os equipamentos lá estão mal cuidados, isso é reclamação geral, e nós, com certeza da Chapa 4, vamos atuar para resgatar o nosso clube e torná-lo um clube de família, da família do policial, para que ele realmente vá recrear-se com segurança e com tranquilidade. Em relação às associações, Castro, a gente vê também uma situação muito complicada. Eu fico muito triste, eu acho que os nossos companheiros aqui, candidatos, também sofrem com isso, quando a gente chega no interior e o presidente da associação fala: Renan, eu tenho medo de te apoiar expressamente. Eu tenho medo. Sabe por quê, Renan? Porque talvez o mês que vem eu não vou ter mais repasse. E a gente fica triste, porque na eleição passada, Castro, todos os candidatos falaram que iam reformar o estatuto, e iam colocar o repasse no estatuto, para que esse repasse não seja moeda de troca eleitoreira. A gente tem que parar com isso. A gente tem que trazer para o nosso sindicato imparcialidade. A gente tem que trazer para o nosso sindicato uma gestão imparcial. E é o que nós vamos fazer da Chapa 4. A gente vai agir dessa maneira, dar condições para as associações do interior do Estado realmente levar também ao policial civil do interior muito lazer, muita tranquilidade nas suas recreações. 1 minuto. Eu quero aproveitar aqui, já que a comissão não nos deu o direito, a réplica à situação, nos defender também em relação à palavra do título, que eu vejo que está muito agressivo hoje, e a gente fala em relação à situação de identidade. Foi na época colocado muito abaixo do percentual de trabalho. A gente, na época que a gente assumiu como diretor, por um mês em relação às férias do titular, foi liberado menos de 10%, e colocaram aquela forma maldosa. São liberadas aqui na capital 10 mil identidades, foi liberado pelo shopping 900, então foi muito a menos, e foi em casos excepcionais, e os próprios datiloscopistas têm total independência em relação a isso, casos de câncer, casos de realmente para os próprios policiais também, e tanto é que ficou bem caracterizado a situação da greve eleitoreira contra a minha pessoa, foi aquela faixa que colocaram fora Renan e companhia. Então foi ali bem caracterizado. Obrigado. Vamos sortear agora. Desculpa. 1 minuto de tréplica para o candidato. Pode encerrar. Pode iniciar. Nós compramos aquele clube e nós vamos dar uma dinâmica dele, colocando uma administração independente, juntamente com o Rodrigo, que é o diretor de esporte,
E lá nós vamos levar a família policial, vender os produtos a preço de custo para que ele seja acessível à família policial. Nós vamos criar escolinha de futebol, de natação, de voleibol, um micro-ônibus para levar essas crianças, filhos dos policiais em segurança. Nós vamos fazer um stand de tiro com a sala em anexo para que os policiais saibam manusear, aprendam a manusear suas armas. E nós vamos fazer ali uma sala também para defesa pessoal, para que os colegas policiais possam fazer seu treinamento dentro da sua área de lazer também. Faltam 15 segundos. Os tutores dessas crianças serão os próprios policiais civis. Nós não vamos ter assim, custos elevados. Nós vamos conseguir colegas para fazer essas aulas para os filhos dos próprios policiais, vão ser policiais também civis. Tempo encerrado. E agora vamos à última rodada de perguntas. Falta 3. Vamos passar para o candidato Renan para a tréplica, 1 minuto. Vai iniciar. Então, continuando a fala anterior, a Greve foi eleitoreira nesse sentido, a gente ficou muito triste em relação àquela situação. E complementando aqui o que o Cássio falou, eu fico muito tranquilo em relação à situação esportiva, Cássio. A gente tem um diretor de esporte, que é o Reginaldo, que está aqui, né? E com certeza ele dará essa importância, a gente vai dar condições para a diretoria de esporte realmente funcionar. E quando a gente fala isso, a gente vai dar toda a estrutura em relação ao clube, em relação às associações. E nós, 30 segundos. E nós, quando falamos também em esporte, a gente fala de feituras realmente de campeonatos com qualidade, buscando o patrocínio, premiando também, não só trazendo essa participação dos policiais civis, mas também premiando. A gente tem que buscar um patrocínio em relação para premiar os nossos policiais civis, né, que se confraternizam nessa situação. A gente vê essa falta dessa união em relação à classe, que a gente deve sanar com isso, com congressos, com campeonatos esportivos. Né? Próxima pergunta. Candidato Remígio, a gente sabe que o precatório, ele vem de uma emenda constitucional que foi feita alguns anos atrás, permitindo se ter 2 tipos de regime. O primeiro seria no pagamento de até 10 anos e o segundo seria no pagamento anual, separando o orçamento de 1,5%. Não bastasse isso, o Estado teve 30 segundos. Teve que fazer adequações de decreto. Eu gostaria que você discorresse um pouco desses decretos, desses regulamentos que houve em relação aos precatórios. Ok. A questão do precatório do salário mínimo é uma questão também antiga, né? Uma luta antiga da classe. E a Lei 2916/2012, de iniciativa do governo do Estado, regulamentou o pagamento dos precatórios. No entanto, essa lei não está sendo cumprida pelo próprio Executivo, né? Segundo eles, a última informação que a gente teve depende de uma resolução para pagamento desses precatórios. Então, se eleito formos nossa chapa, a gente vai lutar pela eficácia da lei. O governo, a exemplo aí do que o título falou anteriormente, os 40% aí, simplesmente não cumpre e pronto. E aí, que ele disse, o título morre, todo mundo cala e ninguém fala nada. Então, esse é mais um desmando do governo atual. Existe uma lei para cumprimento, existe a lei dos precatórios, que é a lei 2916/2012, que não está sendo cumprida, bastando apenas uma resolução, uma regulamentação para que se pague, né? Até a questão aí da tutela antecipada, no que se refere aos policiais com mais de 60 anos, e no caso de doença grave, tem muitos colegas no interior que nem tem conhecimento disso. Então a nossa principal, uma das propostas nossas vai ser fazer um levantamento de todos os policiais que têm direito adquirido, né, que pode ser acobertado por essa tutela antecipada. Nós vamos requerer em juízo o pagamento imediato desses precatórios. Com referência
aos demais servidores que têm direito precatório, Um minuto. a nossa promessa é lutar bastante para que essa lei seja cumprida. E também a outra modalidade, que o Renan estava falando de modalidade, os precatórios também podem ser negociados, né? São 50% dos precatórios que vão para a fila de espera e 50% precisa ser negociado. Podem ser negociados conforme a própria lei. E isso não está sendo feito bastando apenas uma resolução. Tem gente comemorando aí, eu vejo nas redes sociais aí, o cara dizendo que já está negociando os precatórios. O que eu acho assim, meio esquisito, que não tem nada regulamentando aí. Acho que eu respondi isso, velho. Restam 15 segundos. O artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitórias da Constituição de 88 prevê essa modalidade de pagamento de negociação direta com os credores. O candidato Renan terá direito a 1 minuto para a réplica. Pode iniciar. Então, repito, você falou muito bem dessa emenda constitucional e da lei estadual que criou realmente o regime, e lembrando que o regime que o Estado de Rondônia colocou, implantou, foi o de pagamento anual de 1,5%. Né? Tem que diferenciar essa situação. E aí é muito engraçado falar, porque depois disso teve um decreto, mais um decreto, porque se faltava regulamentar a questão dos deságios, né? O que a gente diz, os leilões, né? Para quem recebe menos, paga primeiro, né? Recebe primeiro. 30 segundos. E quando a gente fala isso, a gente vê um absurdo agora falarem na criação de outro decreto, para realmente se ter a destinação do recurso que está lá no TJ. Será que a gente não tem uma assessoria jurídica, um conhecimento para ver realmente isso e prever tudo isso no decreto só? A gente precisa de mais um decreto, mais outro. Enfim, isso realmente é muito infeliz. Nós da Chapa 4 temos o compromisso de lutar muito pelo precatório, é uma bandeira nossa. E com certeza, candidato. O candidato Remígio terá direito a 1 minuto da tréplica. Pode iniciar. Ok. Exatamente, o amigo Renan. A nossa luta também vai ser em cima disso, né? De lutar bastante para que essa lei tenha eficácia. O sindicato, eu não sei em qual gestão aí, entrou com uma ação de dano moral pelo pagamento de não precatório. Não lembro qual é o número agora. Mas houve uma ação aí que foi impetrada por danos morais pelo precatório não pago. E essa ação não prosperou. 30 segundos. Simplesmente ela foi arquivada, foi esquecida. Então nós pretendemos também lutar pelo esse dano. E os retroativos desse direito líquido e certo dos servidores. Restam 15 segundos. 15 segundos não dá para nada, tá ok. Bom, agora nós iremos fazer um pequeno intervalo. A pergunta para o Castro foi feita pela Marlene, da Polimper. Ela pergunta: Castro, se você chegar presidente novamente, vai usar a cadeira do Consupol? 3 minutos para responder, Castro. Eu tenho defendido há muito tempo que os sindicatos eles têm que ter representatividade através dos servidores do Consupol. Cada sindicato tem que ter uma cadeira no Consupol para que eles representem os servidores bem representados. Lá nós só temos delegado de polícia e uns outros níveis superiores que decide da forma dele o que é bom ou o que não é bom para a polícia, e muitas vezes nos prejudicam. E eu vou fazer questão de reivindicar essa cadeira no Consupol para que o sindicato tenha uma representatividade e represente os policiais lá. Bem como vou fazer para as associações no interior, que não deu tempo de falar naquele momento, eu vou fazer os repasses para que eles também desenvolvam o lado social para os servidores, para que até escolinhas sejam feitas, mas vou fazer dentro do estatuto, para que seja estipulado. Hoje, me surpreende quando chego em alguns municípios, companheiros candidatos, e fico sabendo que lá foi prometido jogar 50 mil numa associação, 30 mil na outra, 20 mil na outra. O que aconteceu? A diretoria do sindicato arrecadou dinheiro o tempo todo. O nosso clube ali, a piscina está caindo os azulejos para barganhar voto
na eleição. Isso é um absurdo. Nós temos que normatizar, levar a coisa a sério, gastar o dinheiro de vocês de forma séria. Para isso, nós vamos fazer prestação de contas mensais e postá-las lá no site, onde o servidor, com uma senha, ele vai acessar essa prestação de conta mensalmente e saber a entrada e saída do dinheiro de vocês. Outra coisa, nós vamos modernizar o site do Sincepol e transmitir as assembleias em tempo real para os municípios. Isso é uma necessidade de todos os municípios que clamam, porque só Porto Velho toma as decisões. Perguntei a Evaildo, tem condições, perguntei o pessoal da Dintel, tem condições. Então nós botamos o propósito, vamos transmitir em tempo reais as assembleias para que os servidores do interior também possam tomar decisões, dando sugestões e votando. Nós vamos ser implacáveis nas condições de trabalho, gente. Eu não aceito o policial trabalhando em pocilga. Já trabalhei muito e hoje, de repente, eu chego ali no DEAI onde eu trabalho, até purificador de ar tem na mesa. Mas foi um prédio construído com finanças da Santo Antônio Energia. Se ela pode construir, por que o governo do Estado, que nunca fale, nunca vai falir, não pode construir? Eu acho que depende de um sindicato forte, ficar exigindo, fazendo planejamento, indo aos deputados, ou então acompanhar um policial, fazer campanha para um policial ser deputado, para que eles também passem a jogar as emendas de bancada individuais dele para a construção e reforma de prédio. Além do mais, esse deputado chegar com os processos, com as reivindicações da Polícia Civil e sentar lá na mesa do governador junto com os sindicatos, negociar igual o plano de cargos e salários. Foi jogado lá por quê? Porque o Consulpol levou o TGPC, a CIRDEC, etc. Quando? Se fosse um sindicato que representa... Ok. Ok, a pergunta para o Renan foi feita pelo policial Assi, lá da 8ª Delegacia. Renan, é sabido que a inércia na não implantação da unificação dos vencimentos tem causado prejuízo à classe, seja no cálculo do adicional noturno, que não incide sobre a isonomia, seja na não incidência do percentual de 10% das mudanças de classe sobre a isonomia. Né? Desta forma, pergunto, por que esta unificação, a meu ver, está esquecida? Pode iniciar, Renan. Muito pertinente a pergunta do nosso colega Cir, e com certeza é uma preocupação geral de toda a classe. A gente tem percorrido o Estado, a adesão tem sido muito forte, mas essa reclamação é palpitante. E o que a nossa chapa, ela realmente tem como proposta em relação à unificação? Assim, nós vamos imediatamente entrar com uma ação coletiva. Como eu disse anteriormente, os colegas estão entrando com ação individual e ganharam. Lá em Cacoal, entraram com ação para unificar a isonomia e já realmente houve uma decisão definitiva, transitada em julgado, para realmente unificar. Mas, Renan, isso não vai ser posto lá no plano de carreira, já não está lá, mas eu vejo o quanto a gente puder superar as controvérsias, o quanto a gente já puder realmente conquistar, é menos um ponto que se discute no plano de carreira. Então a gente com certeza não vai esperar as coisas acontecerem, a gente vai fazer acontecer. Então, assim, pode ficar despreocupado que a nossa chapa 4 tem um compromisso com a unificação da isonomia, é viável, a lei 2453 de 2011, ela é clara, mas Renan, e as pessoas que não querem unificar? Temos as pessoas que estão aí na iminência da transposição ou na expectativa, não querem unificar. A gente sabe que com a ação coletiva ela tem uma lista nominal, é claro, quem não fez o requerimento e não tem interesse em unificar, a gente vai respeitar essa vontade, até porque a lei é bem clara nesse sentido, é opcional, né? Até porque os colegas estão na expectativa da transposição, estão realmente querendo levar esse benefício, que pode ter um entendimento que é uma vantagem pessoal, podendo se agregar ao vencimento federal. Então a gente vai respeitar isso, a gente vê de suma importância, é um descaso que a gente não vai deixar ocorrer na nossa gestão. 1 minuto. E a gente também, aproveitando essa situação que ele falou, que o adicional de isonomia, por não ser unificado, a gente acaba sendo prejudicado em várias incidências, seja do adicional noturno, seja das promoções, seja em relação a outros percentuais, a gente também tem essa preocupação. Hoje, um exemplo do adicional noturno, a gente vê que não é implantado de forma correta, o Estado teve que entrar com uma ação
O Estado de Rondônia teve que entrar com uma ação para que houvesse essa observação de que a incidência do adicional noturno, ele se faz em cima da remuneração, ou seja, da soma dos benefícios de vencimento, e não só do vencimento. Então a gente não vai deixar isso acontecer, ou seja, o Estado se manifestar, a gente tem que ir atrás. É uma decisão desde 2010 que não é cumprida, e com certeza a nossa chapa, que é atitude, com competência, com conhecimento, com muita pesquisa, vai fazer realmente esse adicional noturno. Tempo encerrado. Próximo. É o Monhós, lá do 8º. A Secretaria está planejando terceirizar o comissariado, contratando uma firma que treinará pessoas alheias à instituição. Que medidas o candidato adotará para que isso não ocorra e não se desvalorize ainda mais a classe? Essa pergunta aqui é aquele tema que todos os candidatos vão se manifestar a respeito, certo? Então, o candidato que já respondeu a pergunta já sabe que ele já vai ser a segunda pergunta que ele vai responder. Pode iniciar, Tito. 3 minutos. Tem 3 minutos. Muito pouco. Essa história de terceirizar o comissariado, é isso? Essa história de pessoas alheias da Polícia Civil para registrar a ocorrência não é de agora, não. Quando nós tínhamos um deputado estadual, delegado, deputado, secretário, que tratava a polícia como se fosse dele, né? Propriedade dele, inclusive sustentado pela diretoria que passou 2 mandatos, e pelo nosso companheiro concorrente Castro, né? Ele já planejava terceirizar isso aí. Queria colocar, não era terceirizar, queria colocar PMs para fazer. E a gente combatia muito isso aí. O diretor Carlos Eduardo foi o mentor disso aí, junto com aquele Paulo Moraes. Queria colocar PM para registrar o ocorrência. Não tiveram coragem, aquela coisa toda. E agora estão colocando PM na CEVIC. Olha lá o QINDP. Já basta, essa história começou com um instituto de identificação, colocando pessoas ganhando R$700 para ser datiloscopista, comissionado. Isso aí nós já criticamos muito também. Para poder tirar a vaga dos datiloscopistas, né? Pagar 700. Agora, para não ter concurso, começaram a colocar PM da reserva. E se deixar, isso vai acontecer. Vai iniciativa privada fazer o jogo financeiro. Eu já fiz um compromisso na internet aí, está lá. Eu vou fazer trabalhar e expulsar. Olha o que eu usei. É a minha maneira de ser. Eu não sou mole. Eu vou fazer medidas para expulsar a PM de dentro da Polícia Civil. Em primeiro lugar, da Central de Polícia. Tirar aqueles PMs que fazem ocorrência lá. Uma medida judicial já está estudada para expulsar. E da mesma maneira, não permitir de forma nenhuma essa terceirização do comissariado, seja lá o que for. Ou seja PM, seja empresa privada. Não vamos permitir. Mas para isso ele tem que ter pulso. Se o presidente for chegado a governador, se o presidente for afeito a estar com cargo de diretor, não vai fazer isso não. Já tem exemplos aí acontecendo e o atual presidente também não fez absolutamente nada com isso. Não, comigo a coisa vai ser diferente com minha chapa, porque esse é o nosso estilo de trabalhar. É duro, é forte, doa quem doer. Nós passaremos por cima, certo? Do secretário de segurança, diretor-geral, o governo. Por isso temos os meios para fazer isso. Tá bom? Muito obrigado. Restam 10 segundos. Eu quero dizer que é uma coisa muito séria essa eleição, porque lá no interior tem um chefe da CEVIC, a coisa está tão avançada. Tempo encerrado. Chefe da CEVIC, PM. Como essa pergunta que o Tito respondeu foi a pergunta que será feita a todos os candidatos, então ele ainda vai ter mais 2 perguntas e os outros candidatos já poderão se manifestar a respeito do mesmo tema. Então, na sequência, o Remígio, por favor. Pode iniciar, Remígio. Exato. Essa questão aí do terceirizar o comissariado realmente é grave. E a gente tem, de repente, estão querendo usurpar a função institucional da Polícia Civil.
E a função institucional da Polícia Civil, ela está na Constituição Federal. Ela é sacramentada pela Constituição Federal. Com todo respeito aos amigos, aos nossos irmãos policiais militares, deve ter alguém presente que é parente policial militar, ou esposo, ou algum parente policial militar, com todo respeito, mas cada instituição tem a sua função legalizada pela Constituição. Então, realmente é inadmissível essa questão também dos nossos irmãos policiais militares querem praticamente invadir o CEVIC, também é grave. Essa instituição é nossa. A Polícia Judiciária é a Polícia de Investigação, ela dá suporte ao Judiciário. A Polícia Militar é a Polícia Administrativa. A função dela é de policiamento ostensivo, nada a ver com a Polícia Civil. Já tentaram em outras épocas, em outros carnavais, tentaram acabar com a Polícia Civil. Se juntou deputados e senadores em Brasília. Quem lê e se atualiza sabe disso, quem é mais antigo. E tentaram uma vez acabar com a Polícia Civil, senadores e deputados se juntaram, a Polícia Militar e a Polícia Federal querendo acabar com a função da Polícia Civil, exterminar a Polícia Civil. Aí o deputado lá, o senador lá levantou e disse, tá bom, nós vamos acabar com a Polícia Civil, agora você, coronel, você vai assumir a função da polícia. Ele disse, eu não. E você, delegado federal, você vai assumir? Ele disse, eu também não. Quer dizer, nós temos importância. A Polícia Civil tem a função institucionalizada. Quer dizer, ninguém quis arcar com a função da Polícia Civil. Já tentaram acabar com a Polícia Civil. E novamente nós nos vemos ameaçados com essa situação. Então, eu nas minhas andanças pelas delegacias, eu falei com o Ed Carlos, chefe do CEVIC lá do 7º DP, ele disse, Remígio, tem que ver isso com carinho. Sabe? Porque tem colega aceitando, e não pode aceitar. Tem chefe de CEVIC aceitando a interferência de policial militar. Poxa, se é para contratar policial militar aposentado para CEVIC, por que não contrata policial civil que está aposentado e paga 2 salários mínimos para os policiais civis? Contrata policial civil em vez de contratar PM. Com todo respeito aos nossos irmãos policiais militares. Restam 30 segundos. Está encerrado meu comentário. Passa a palavra agora para o candidato Castro para responder a mesma pergunta. Pode iniciar, Castro. Não aceito, como representante da classe, a usurpação de função. O que nós vamos exigir é que se faça concurso para suprir a necessidade de policiais no estado de Rondônia, fazendo pelo sindicato um estudo demográfico, porque essa lei que foi editada agora foi tão somente pensando na progressão, nem estudo foi feito quantos escrivães necessitavam, quantos agentes de polícia necessitavam, e qual a necessidade real de se contratar, quantos servidores vão aposentar, quantos vão ficar na ativa, quantos foram contratados de 2005 para cá e saíram da Polícia Civil. Nós vamos fazer um estudo e vamos exigir que o concurso seja feito, cada qual, PM lá no local da PM, agente administrativo desenvolvendo as funções de agente administrativo, e como a Polícia Civil é uma função muito peculiar, eu acho que a Polícia Civil ela tem que desenvolver a função dela peculiar, que é somente dela. Defendi isso lá na Assembleia Legislativa, quando queriam derrubar a lei dos escrivães de polícia, a lei dos datiloscopistas, revogando o anterior, que nós tínhamos conhecimento. Lá eu já dizia, quando defendi a tese de que nós deveríamos contratar com nível superior, porque nossa profissão de Polícia Civil ela é diferenciada. Você entrando com o nível superior, você entrando com mais, além dos 18 anos, não sendo aquele primeiro emprego, você vai entrar com uma cabeça aberta, até porque a Polícia Civil é deficiente em questão de treinamento. Nós não aceitaremos isso de forma alguma. A nossa bandeira é concurso imediatamente para suprir a necessidade dos policiais civis. Bem como nós vamos defender também o treinamento dos policiais civis. Para isso nós temos soluções. Nós vamos propor a construção lá no clube nosso do estande de tiro. Os companheiros vão fazer um projeto de primeiro mundo, estande fechado, ecológico, em anexo sala de arma, em anexo com a sala de defesa pessoal. Aí nós vamos fazer projetos para que o governo apresente esses servidores lá no nosso estande para fazer treinamento. E eles também caiam com munição, com as diárias desses servidores do estado todo. São coisas que nós vamos fazer através de projeto. Porque nós temos conhecimento, nós sabemos fazer
a defesa dos servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Faltam 30 segundos. Eu vou encerrar aqui, até pelo adiantado da hora. Ok. O candidato Renan poderá responder a mesma pergunta, em 3 minutos. Pode iniciar, Renan? Muito bem falado pelos colegas aqui candidatos. Nós também temos a mesma posição em relação a essa postura. Nós defendemos, vamos defender realmente de forma enfática as nossas atribuições que estão esculpidas lá na Constituição Federal, no artigo 144. É bem claro: Polícia Civil, Polícia Judiciária e a Polícia Militar, Polícia Ostensiva. Então a gente vê que o sindicato tem obrigação de entrar com os mecanismos processuais imediatos e não ficar esperando. Eu não sei o que tanto se espera, a gente vai entrar imediatamente, tendo realmente essa prova cabal que existe hoje. O outro dia mesmo, eu no 5º DP, Castro, pedindo um voto, crente que estava no Servic com policiais civis, veio o Anselmo e falou: Renan, esse é PM da reserva, Renan, está pedindo voto errado. Então a gente vê realmente, a gente ri, mas o caso é sério, a gente não pode deixar isso. Eu vejo mais, gente. Hoje a gente deve passar, a gente sempre está discutindo possíveis percas. Não, talvez a gente perde a isonomia, não perdemos a insalubridade, não perdemos isso, talvez a gente tem que avançar. A gente assegurou a atribuição e a gente defende com unhas e dentes. Vamos começar a falar em prerrogativa. Vamos falar em prerrogativa. O que é prerrogativa? São direitos inerentes à função, ao cargo. A gente só fala prerrogativa de advogado, só fala em prerrogativa de delegado, de promotor, e o policial civil. A gente tem que falar em prerrogativa. Quais são os direitos inerentes ao cargo? Porte de arma, transporte coletivo gratuito. A gente tem que começar a discutir isso e não somente olhar para trás. A gente está olhando para trás porque a gente deixa as coisas acontecer. E na nossa gestão, a Chapa 4 não vai permitir esse abuso. Nós vamos sim cobrar. Um minuto. Vamos entrar com as ações civis pertinentes. Nós vamos também realmente cobrar o concurso. O que o Cássio falou é muito importante. Nesses 2 anos passados, nosso grupo ele foi um dos que defendeu enormemente a 3ª academia. A gente fizemos reuniões com deputados, com o governador, e o Sincepol não deu esse apoio. Outras categorias conseguiram chamar, os policiais militares mesmo fizeram uma academia com concursados de 2009, Sejus também, e a gente fica sempre desprestigiado. Nós não vamos permitir isso. O Sincepol tem que sempre lutar a favor da categoria. Se é preciso policiais civis, nós vamos lutar. Realmente é uma bandeira que a gente vai defender enormemente, porque a gente sente. Quando a gente chega numa delegacia e vê 2 policiais civis no Servic, é de entristecer. E a gente não vai permitir isso. A gente vai cobrar do Estado uma forma de coagir o Estado. Tempo encerrado. Dando continuidade, já que todos os candidatos responderam a mesma pergunta, vamos sortear o próximo candidato aqui. A pergunta foi feita pelo Batista, ali o Batista lá da academia, né? Remígio, qual sua opinião sobre a falta do atual presidente no debate? Pode iniciar, Remígio, 3 minutos. Essa pergunta, eu acho que todos os candidatos têm vontade de responder, mas infelizmente é uma falta de respeito com os presentes, com o nosso colega aí, e com os próprios candidatos, nós 4, entendeu? Se a intenção dele foi boicotar o debate, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes, né? Pode boicotar ou ele pode se dar mal. Então, o meu pensamento é o seguinte, que ele tentou boicotar, usou de má fé, usou de uma atitude totalmente irresponsável, porque ele foi avisado. Eu acho que o presidente da comissão deve ter avisado a todo mundo, né? E é lamentável a ausência dele no debate, porque eu acho o debate salutar, o debate é importante em qualquer pleito eleitoral, porque é no debate que você vê o perfil do candidato, você vê quem é capaz, quem não é capaz. Então, o debate é muito importante e ele deve ser respeitado, e principalmente quem vem assistir, quem veio assistir, saiu do seu lazer aí, as mulheres
dispensaram a novela, os homens, o esporte qualquer, para vir que está presente para ouvir as propostas, e infelizmente o candidato não comparece. É lamentável. Eu só tenho a lamentar, mas como a gente, na nossa campanha, a gente pautou pela ética, eu até me eximo aí de fazer comentários mais pesados sobre isso. Resta 1 minuto e 20 segundos. Positivo. Eu posso usar esse tempinho aí para... com referência às associações, já respondi, eu acho que não estou quebrando as regras. Com referência às associações, eu falei da reclamação do pessoal do interior, né? Com referência ao acolhimento aqui na capital, eles reclamaram muito, né? Então a nossa chapa, ela pretende dar esse suporte para o pessoal do interior. E com referência ao clube aqui, né, nós pretendemos, a nossa chapa pretende, se eleita for, se Deus quiser, nós pretendemos reestruturar o clube, né, com melhoramento das instalações, como bem disse o Castro aí, as instalações estão péssimas, né, falta muita coisa no clube nosso, né, a questão da carteirinha de saúde, que até o cemitério tem, entendeu? Ali eu vejo, eu não sou assíduo frequentador do clube, mas poucas vezes que eu fui lá, verifiquei, entendeu, que não há um controle sanitário de quem toma banho na piscina. Precisa ter, na nossa proposta a gente pretende voltar às carteirinhas que tinha de primeiro, as carteirinhas de saúde, entendeu? Serviço de enfermagem, a gente pretende aí colocar um serviço de enfermagem de primeiros socorros, entendeu? Fazer exame gratuito aí de diabetes ou qualquer outro exame que o enfermeiro possa fazer. Então essa é a nossa... Tempo encerrado, candidato. Ok. Pergunta é da Simone, de Flagner. Na opinião do candidato, o atual PCCS está a contento, ou seja, contempla igualitariamente toda PC? Os policiais podem vir a sofrer consequências negativas por conta do plano já redigido e enviado ao governo? Você pode responder, Tito? Esse tema, ele já foi, inclusive, eu mesmo já discorri sobre isso, né? Que o plano de cargos e salários, ele se encontra realmente lá na SESDEC, e o Ed Carlos tem me assegurado, que participou da elaboração, que ele foi alterado. E sempre que o governo altera a redação, os termos de um trabalho desse, é em prejuízo da classe. Não é para beneficiar a classe, não. Isso é regra, não é exceção. Sempre ele altera para prejudicar, para tirar, para ter menos dispêndio de caixa. Então, de maneira que é necessário um trabalho efetivo, e a nossa linha de atuação, uma cobrança diária, e a gente eleito, nossa chapa 1 eleita, nós vamos cobrar, assim como as outras questões que estão com o governo para resolver, cobrar diariamente. Com esse PCC, ele tem uma envergadura muito grande, é um documento de uma estatura importante. Então, exige uma capacidade enorme de fazer a política de relacionamento. Exige conhecimento, exige experiência na gestão dos bastidores, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, para que esse plano de cargos e salários seja enviado o mais rápido possível. E, claro, essa redação desse texto tem que ser revisto. Já afirmei antes que o sindicato tem que pegar de volta e trabalhar, o próprio sindicato, imediatamente, e fazer valer, mandar para a Assembleia Legislativa, fazer que o governo envie para a Assembleia, com o termo que a gente quer. A Assembleia aprovada, discute, a nossa Assembleia aprova o plano de cargos e salários. Não será o governo, através dos seus diretores, representantes, não será a Assembleia Geral. 1 minuto. Porque, da forma que está, o governo, cumprindo o papel dele, ele vai protelar o máximo possível, como ele conseguiu fazer com o final da greve, dá 120 dias de prazo para com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2014. Veja bem o tamanho da abraçada que o Confúcio Moura deu em cima do nosso sindicato. Olha só, para 2014. Nós vamos mudar esse quadro.
tenho certeza absoluta que a gente consegue reverter essa situação absurda aí para efeitos financeiros a partir de janeiro. Tá? Eu queria pedir a confiança dos colegas, que a gente sabe como fazer isso. Tem questões que é dom, não dá para explicar. Mas eu sei, nós sabemos como resolver essa questão, não é porque somos acostumados com esse tipo de luta nos bastidores da Assembleia, nos bastidores do Poder Executivo. Vamos agora para a última.